Nova Manhã. Comunicação consciente. Com Vanessa Pedrosa. A Vanessa Pedrosa é fonoaudióloga, doutora em saúde baseada em evidências, diretora da Fonoevidência e especialista em comunicação para lideranças corporativas. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Bom dia, Mauro. Tudo bem, e você? Tudo bem. Na semana passada, Vanessa, você tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Onde você está hoje? Eu tô do outro lado do oceano e do outro lado do continente. Eu tô em Moçambique, na África. Moçambique, na África. Em Moçambique se fala português, né? Mas com aquele sotaque mais próximo do sotaque do português de Portugal, né, Vanessa? Exatamente. Moçambique é um país que foi colonizado por Portugal, assim como nós, mas ele teve colonização até 1975. Então, o português deles é muito mais para o estilo de Portugal do que a gente. Bem mais. E aí a gente aproveita para falar de sotaque, né? O que o sotaque pode interferir na comunicação? E ele pode, inclusive, significar algum tipo de rejeição no ambiente profissional? Eu confesso que eu adoro o sotaque. Eu acho o sotaque um grande sinal de diversidade. Adoro os sotaques, os regionalismos, tudo que a gente tem aqui no Brasil e as diversas formas de se falar o português. Mas em algum momento isso pode significar algum problema para quem se comunica, Vanessa? Eu também adoro sotaque, Mauro. E quem sou eu para dizer, né? Eu tenho um sotaque goiano forte, inclusive mesmo morando tantos anos fora do meu estado. O sotaque, ele é um fator, sim, de identificação, é um fator positivo e que o falante geralmente não observa que tem. Eu costumo dizer que o sotaque, ele tá muito mais no ouvido de quem escuta do que na boca de quem fala, porque quem fala não tem muita percepção sobre isso. Porém, quando a gente sai do nosso estado, por exemplo, a gente sai da nossa região e vai para outra, às vezes pode ocorrer de uma certa rejeição, uma certa negação em relação àquele novo sotaque que está inserido. Hoje, com o mundo se conectando tanto, fica muito mais fácil esse tipo de assimilação entre um sotaque e outro. Mas ele existe. De acordo com a teoria linguística de mercado, ela fala que o sotaque é uma relação de poder. Então, ele existe e às vezes a gente precisa fazer pequenas adaptações para assimilar ou para se inserir em novos ambientes. O que é isso? Então, por exemplo, eu vim de Goiânia e eu tenho um jeito mais forte de falar, como eu porta, às vezes algumas variações de palavras. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz pequenas adaptações. Hoje o meu porta é muito mais leve, muitas vezes ele sai porta, porque eu acabei fazendo essa adaptação. E como uma profissional da área da comunicação, eu senti muito essa necessidade. Então isso significa que em determinados ambientes e profissões é importante você assimilar. E a gente observa também que essas assimilações entre formas de fala acontecem dentro das profissões. Grupos de dentista falam diferente de grupos de fonoaudiólogos, de jornalistas. A gente assimila esse padrão por pertencimento e por convivência mesmo. Você acaba assumindo formas de falar, linguagens diferentes, e é assim o sotaque. Ele pode ter variações também, não só de estado para estado, mas de cidade para cidade ou dentro da própria cidade. Se a gente olhar a cidade de São Paulo, a gente tem uma variação enorme de formas de falar. Então, o sotaque, ele determina relações de poder, sim. É bom que a gente faça adaptações em relação a ele para pertencer ou para ajustar conforme o mercado, mas que ele não seja motivo de discriminação, de rejeição, simplesmente de ajustes dentro dessa conversa. Aqui no youtube.com/Nova Manhã, a Anne Caroline está dizendo que ela adora o sotaque dela, que é um sotaque baiano. Ela diz que ama também o sotaque pernambucano. A Érica está dizendo que mora no interior de São Paulo, que tem aquele sotaque bem apertado
encantado mesmo assim, tá dizendo que o sotaque paulista é lindo. O Aloísio dizendo que o sotaque na comunicação é uma identidade que, se for bem empregado, pode ser altamente positivo. Eu concordo com isso e até queria te perguntar exatamente sobre isso. Você trabalha com profissionais, com repórteres, com profissionais que trabalham muito em televisão, é uma das áreas da sua atuação, Vanessa. E eu lembro assim que lá no começo da minha carreira, as televisões, elas gostavam de padronizar o sotaque dos repórteres, porque dizia que assim, senão o telespectador vai ficar prestando mais atenção no sotaque do que na informação. Quando que o sotaque é bom, quando que o sotaque precisa ser atenuado? Olha, quando a gente fala dentro de um ambiente profissional, por exemplo, a televisão, para o local, o ideal é que o sotaque seja o sotaque que você tem da região. Por quê? Porque você está conversando com as pessoas próximas. Quando a gente fala para o nacional ou para fora, não é ruim que o sotaque esteja presente. Ele tem que estar presente, porque você acaba sendo identificado pela região. E isso é importante, a identidade regional, a identidade pessoal. Mas é bom que determinadas expressões ou formas muito marcadas de falar, que podem gerar, às vezes, distorções. Por exemplo, a palavra registro. Determinadas regiões do país trocam o registro por registro. É sotaque, mas ele é alterado, é uma alteração de fala que a gente precisa corrigir. Então, eu com os repórteres, os profissionais da comunicação, a gente juntos, não é uma decisão unilateral, mas nós fazemos pequenas correções e pequenos ajustes dentro do sotaque, só que a mensagem chegue de maneira mais rápida. Mas você não muda a identidade e você não muda hoje em dia as estratégias de identificação do indivíduo, do falante. Isso acontece não só no jornalismo. Sabia que muitas vezes, como eu atendo muitos profissionais de mercado que vêm de fora do estado para São Paulo, a gente também faz pequenas correções de sotaque para que ele esteja mais inserido no mercado em que ele trabalha, na cidade em que ele trabalha. Incrível isso. Eu continuo ainda me colocando assim na questão da identidade, que eu acho que a identidade é importante, que a pessoa mantenha a sua identidade, firme a sua identidade. Mas eu entendo essa parte assim, aquilo que dá ruído na comunicação, aquilo que pode ser um pouquinho atenuado, é bom para que a gente, né, para que todo mundo entenda, né, o que cada um está falando. E outra coisa, e isso eu acho que nós aqui de São Paulo a gente precisa ter muito cuidado também, porque a gente acha que a gente não tem sotaque, né, e que todo mundo tem que falar igual a gente. E não é nada assim. A gente também tem sotaque, né? Então é isso mesmo. Né? Igual eu comentei, o sotaque tá no ouvido. Exatamente. Do outro, de quem escuta, não é na boca de quem fala. Eu não sabia que eu tinha sotaque até eu sair do meu estado. Pois é. E ninguém tem que ter hegemonia do modo de falar. Todas as identidades, os regionalismos, isso traduz a nossa riqueza cultural. É só uma questão de ajustar uma coisa ou outra para a comunicação sair perfeita. Ana, você quer? Diga, Ana. Eu quero fazer uma pergunta, assim. Bom dia, Vanessa. Aqui é a Ana Pellicer. Bom dia, Ana. É como se tivesse que mudar uma chavinha, né? Porque a gente nasce, a gente cresce com o nosso sotaque. E quando há necessidade de haver essa mudança, esse processo é demorado? Como que é? Essa chavinha é difícil de mudá-la? Como que é esse processo? Não é difícil. E é por treinamento. Então, vou dizer um pouco do que a gente faz com os atores, por exemplo. Eu trabalho muito com ator. E para a construção do personagem, a gente precisa fazer determinadas mudanças. É um trabalho simples, é um trabalho de repetição e de consciência, né? De novo, voltamos para a consciência. A pessoa identifica o sotaque dela. Então, olha, você, por exemplo, no seu personagem, ele vai falar a porta e o ator é lá do Rio de Janeiro porque ele está interpretando um personagem lá de Goiânia, por exemplo. A gente começa por repetição da sílaba, repetição da frase, depois vai para a fala espontânea e a gente vai levando isso adiante até que a pessoa nem perceba mais. Mas não quer dizer que ele vai deixar de ter o sotaque dele original. Ele vai usar para aquela situação.
Isso vale para nós também. Quando eu estou no ambiente profissional, geralmente eu utilizo o porta. Mas quando eu estou em casa com a minha família ou quando a gente relaxa, a gente volta para o nosso sotaque original. E quando a gente está tenso demais, tá? Se a gente está nervoso, a gente também volta para o sotaque original. Vanessa Pedrosa, obrigado por hoje. Comunicação Consciente toda quarta-feira aqui no Nova Manhã. Vanessa, obrigado. Até quarta que vem. Boa semana para você e boa viagem aí por Moçambique. Obrigada, Mauro. Obrigada, Ana. Que bom falar com vocês e trazer notícias da Terra Além Mar. É isso aí. Valeu, Vanessa. Tchau. Tchau, tchau.